Estamos ao vivo para mais uma live da DDS Academy. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Henrique, eu sou dentista e sou educador financeiro. E eu sou um dos integrantes do DDS Academy, não sei se vocês conhecem o Alan e o Lucas. Eles também são os outros dois que ajudam a gente aqui nessa nossa missão de ajudar o dentista a elevar os seus níveis de sucesso na carreira. E hoje na live nós vamos falar um pouco sobre os 6 obstáculos do dentista até conquistar uma carreira de sucesso. Quais são as etapas que o dentista tem que conquistar, né, pular e conseguir superar para conseguir ter uma carreira tranquila, uma carreira onde ele vai ter os seus sonhos realizados, onde ele vai conseguir atingir aquele ponto que a gente sempre sonhou em atingir lá na faculdade. Não sei se vocês, quanto tempo de formado que vocês têm, vou fazer 10 anos de formado. Lá na faculdade a gente sempre tinha um sonho, tem um sonho, né? Nossa, quando eu tiver formado, trabalhando, eu vou estar desse jeito, eu vou estar ganhando tanto, vou estar realizando aquele sonho, outros, né? Aquele sonho, outros sonhos. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar, gosto de sair, enfim, tem as minhas vontades. E quando eu estava na faculdade, eu sonhava em realizar essas vontades, né? Então a odontologia ela vai permitir você a realizar suas vontades, mas para isso você precisa superar alguns obstáculos. E por que eu escolhi esse tema para a gente falar aqui hoje, né? Os 6 obstáculos que o dentista precisa superar para alcançar uma carreira de sucesso. Porque a grande questão era que quando eu estava na faculdade, desses 6 obstáculos, eu tinha consciência de um obstáculo, que é o primeiro que eu vou falar, e eu acredito que esse primeiro todo mundo sabe que precisa superar, né? É um obstáculo que todo mundo precisa superar. Agora, os outros 5, algumas pessoas já vão saber, hoje em dia alguns já são falados mais, mas eu te garanto que o último obstáculo você não sabe, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar nesse obstáculo. E eu tô aqui exatamente para te falar sobre ele, e é por isso que eu escolhi esse tema. Então, qual que é a grande questão? Assim, a primeira coisa de obstáculos, né? Quando você tem, por exemplo, você vai participar de uma corrida com vários obstáculos na sua frente. O que você precisa fazer nessa corrida para você chegar até o final dessa corrida? Você precisa enxergar esses obstáculos, né? Se você faz essa corrida sem venda normal, você vai enxergando os obstáculos, vai passando por eles, e aí você vai chegar na linha de chegada. Agora, se te colocar uma venda, vamos supor que você tenha que percorrer esse mesmo percurso, mas você não está vendo os obstáculos, o que vai acontecer com você? Um abraço aí pro pessoal que está entrando, o Márcio. Então, o que vai acontecer aí com você se você estiver fazendo o mesmo percurso com uma venda e tá cheio de obstáculos ali para você chegar no final? Certeza que você vai cair, às vezes vai tomar um tombo feio, vai machucar. E é exatamente que eu vejo isso acontecendo com os dentistas, né? Quando você não conhece o obstáculo que você tem que superar, o que acontece? Quando você não conhece o obstáculo, você acaba tropeçando nele e você fica empacado nele, né? Então, eu escolhi esse tema na minha volta, no caso, né? A nossa série de lives. O ano passado a gente fez uma série de lives aí, mais de 50 episódios de lives. E semana passada nós voltamos. Antigamente a gente fazia os 3 juntos, agora a gente está fazendo separado. Então, semana passada o Lucas inaugurou a nossa sessão de lives e hoje eu estou aqui. Por que eu escolhi esse tema hoje, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar os obstáculos. Então, tirar a nossa venda, tá? Pra gente ser bem sucedido na nossa carreira, nós precisamos, primeira coisa, enxergar. Saber que esses obstáculos existem é o primeiro passo para você conseguir superar eles sem machucar, tá? Então, por isso que eu escolhi esse tema. É um tema mais
amplo, mas vocês vão entender aí que é muito importante para as próximas lives que nós vamos, não só as minhas lives, mas do Lucas e do Alan também. Beleza? Boa noite aí, galera que veio aí, chegou. Bom demais ter vocês aqui. Muito legal. Galerinha boa. Então, pessoal, o que acontece? O primeiro obstáculo que eu tenho para falar para vocês é um obstáculo que é conhecido. Então, assim, eu vou falar do obstáculo e vou falar como que eu sugiro você superar esse obstáculo. O que você tem que fazer para superar esse obstáculo, tá? Então, assim, primeiro obstáculo da odontologia. É um obstáculo conhecido, mas às vezes a gente conhece uma coisa, mas a gente não aplica aquela coisa. E a grande mágica para a gente resolver os problemas é aplicar as coisas que a gente conhece. Então, qual que é o primeiro obstáculo da odonto? É a gente ter o domínio da técnica daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente sai da faculdade, eu, por exemplo, sou ortodontista, né? Então, eu saí da faculdade, fiz uma especialização de ortodontia e para eu dominar a ortodontia, eu preciso constantemente estar me atualizando, né? Eu preciso fazer cursos de orto, eu preciso assistir palestras, eu preciso praticar, aprender com as pessoas que têm um conhecimento maior do que o meu. Então eu preciso estar constantemente, pelo menos uma vez por ano, aí, me atualizando e aperfeiçoando, né? Mas esse é um obstáculo que desde a faculdade é levado pra gente, que é um processo que a gente ia ter que se acostumar com isso, né? Não sei se você já escutou isso na época da faculdade, mas quando eu estava na faculdade, o pessoal já falava, olha, você está achando que esses 5 anos aí é o tempo que você vai ter que ficar estudando? Não vai ser 5 anos não, você vai ter que estudar odontologia para o resto da sua vida. Então, isso já era uma coisa que já me alertaram na época da faculdade. Então, desde quando eu saí, eu sempre fiz cursos e me atualizei, fiz mestrado, enfim. Todo ano aí a gente vai no congresso. Então, para você conseguir superar esse obstáculo, o que eu sugiro você fazer? Exatamente isso que eu tenho feito e que a maioria dos dentistas fazem, né? Fazer pelo menos um curso da sua área de atuação ou fazer um novo curso de uma área de atuação nova que você tem interesse de começar a exercer, ou ir num congresso de odontologia, que aí você vai conhecer as novidades. O ideal é até você fazer um curso em um congresso por ano, pelo menos para você se inteirar das novidades, das tecnologias que estão avançando na sua área de atuação. Então, assim, essa é a primeira questão que eu acho importantíssima a pessoa entender. O primeiro obstáculo odontologia é uma profissão muito difícil. Existem profissões que são mais burocráticas, que depois que você pegou aquele ritmo, você manda ver. Agora, odontologia não é nada burocrático, é um processo técnico, é um processo que você precisa dominar as técnicas para você entregar bons resultados para os seus pacientes. Então, não tem jeito. Todo ano a odontologia muda. A odontologia que existia na época que eu formei em 2010 não é a mesma odontologia de hoje. Tá? Então, você precisa se atualizar todos os dias praticamente, pelo menos, essa é a minha dica prática, pelo menos um curso da sua parte que você exerce no consultório, ou pelo menos um congresso, o ideal os dois, tá? Então esse seria o primeiro obstáculo. Aí você vai falar, Paulo, isso aí você não está falando nenhuma novidade. Eu concordo com você, mas fica aí que são mais 5 obstáculos, eu tenho certeza que o último, se você ficar aqui comigo até o final, você vai falar, esse realmente, ele não está falando isso só para eu ficar até o final da live, ele está falando que realmente eu nunca ouvi falar. Beleza? Então, primeiro a parte técnica. Vamos para o segundo obstáculo, que a gente tem aí bastante coisa para conversar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, manda aí para nós. Estou aqui à disposição. Se o som estiver ruim, alguma coisa estiver ruim, manda aí, tá? E aí, se vocês puderem aí, dá um curte aí, chama a galera pra live aí, dá coraçãozinho aí pra gente, que isso ajuda a mandar o algoritmo aí do Instagram, manda essa live para mais pessoas. Então, a parte técnica, o primeiro obstáculo que a gente tem que superar constantemente. A segunda questão, muito interessante essa questão, algumas pessoas aí já começaram a ter
uma noção melhor disso de um tempo para cá, mas eu vejo que ainda é tá muito no início esse processo aqui, que ainda sofre um pouco de preconceito pelo dentista, o dentista tem um pouco de receio, alguns dentistas enxergam isso de uma forma negativa, outros nem tanto. Qual que seria essa questão, esse segundo obstáculo? Que é um obstáculo, é fato que é um obstáculo. Se você não prestar atenção nesse obstáculo, você vai bater nele, vai cair, vai machucar. E aí o machucar na odontologia, na nossa carreira, é você ficar patinando ali e não chegar no patamar, no nível de profissional que você gostaria de ser, tá? Então qual que seria esse obstáculo? Atração de pacientes. E esse é um grande obstáculo para o dentista. Muito engraçado que agora à tarde a gente estava fazendo uma consultoria com uma aluna e a gente vê que é uma dificuldade muito grande do dentista dominar as ferramentas para atrair novos pacientes. E eu gosto de sempre falar, atrair novos pacientes é diferente de você capturar novos pacientes. O que seria atrair? Atrair, você se tornar atraente, você desenvolver o seu negócio, a sua odontologia de uma forma onde você tem que cada vez menos correr atrás de paciente e cada vez mais os pacientes vêm atrás de você. Como que se dá isso? Como que se faz? Como que é esse processo? É um processo, é uma ciência, né? É uma ciência à parte que infelizmente hoje a odontologia, ou felizmente, você precisa adicionar essa ciência na ciência técnica que a gente aprendeu lá na faculdade. Só que na época de faculdade, na sua especialização, na sua graduação, provavelmente ninguém te falou isso, que você tem que saber disso. Porque o que acontece com a gente? Quando a gente o que aconteceu com a gente, né? Não sei se você sabe a história do DDS Academy. A DDS Academy começou lá atrás, há 3 anos atrás. Eu, o Lucas e o Alan fomos montar um consultório. O Alan já tinha uma estrutura, ele chamou eu e o Lucas para poder agregar na estrutura. A gente tinha uma estrutura legal. Eu sou ortodontista, fiz mestrado, o Alan também. O Lucas também com uma excelente graduação, com excelentes cursos. O que aconteceu? A gente sentou na cadeira e não tinha paciente para a gente exercer toda aquela técnica que a gente aprendeu. E aí, inclusive, hoje voltando à consultoria que a gente estava dando para uma aluna, é impressionante como que o filme se repete com os nossos alunos, com as pessoas que procuram a gente. A pessoa, ela está exatamente no ponto que a gente estava há 3 anos e meio atrás, mais ou menos. Ela está com uma estrutura, a gente foi lá visitar a estrutura dela, uma estrutura aqui na mesma cidade que a gente mora. Uma estrutura maravilhosa, uma estrutura assim, encantadora. Assim. Você entra, você fica louco com o nível da estrutura dela, muito bem montadinho. Mas a grande questão e os pacientes? Então, tem estrutura, tem excelentes cursos, conheço elas pessoalmente, sei que todas são muito dedicadas, mas falta o paciente, falta essa ciência, falta você saber dominar essas estratégias de você se tornar atraente e de você ir nos lugares certos para atrair paciente, tá? Então, isso é uma ciência. Essa ciência, essa vertente aqui no DDS Academy, ela vai ser mais abordada nas lives do Alan e nas lives do Lucas, que eles são mais... são os caras para falar disso. Cada um tem o seu público, a sua parte específica dentro desse aspecto, mas eles são os caras. Então, se vocês querem saber mais sobre atração de paciente, como que você domina essas ferramentas, assistem as lives do Alan e do Lucas, tá? E como que eu resolveria esse problema na vida do dentista? Então, a primeira dica é você assistir a live do Alan e do Lucas, que já vai te ajudar muito, tá? Mas da mesma forma que eu te dei uma dica para você desenvolver sua parte técnica, todo ano você tem que ir lá fazer um curso de atualização, melhorar e estar antenado no congresso, eu vou te dar a mesma dica. Você precisa todo ano fazer um curso de marketing, um curso de como atrair pacientes. Você precisa entender que essa ciência é uma ciência que o dentista precisa dominar. Hoje em dia já está separando assim, os dentistas que dominam essa ferramenta de atração de pacientes
são dentistas que estão prosperando, então tem um mercado muito vasto aí. E aqueles que não fazem isso, que não dominam essas ferramentas, eles estão ficando muito agarrados. Demora as coisas acontecerem. Tem uns que até conseguem, tá? Sem ferramentas específicas. Mas não é a realidade da maioria hoje. Então, qual que é o meu conselho? Assistir as lives do Alan e do Lucas e todo ano você fazer um curso. E aí você vai falar, você está falando isso porque vocês têm um curso aí, que vocês vendem um curso de gestão e marketing, né? Primeiro que o nosso curso não é de gestão e marketing, a gente tem uma metodologia específica que chama consultório enxuto lucrativo, e nessa metodologia, uma das coisas dentro da metodologia é a atração de pacientes, tá? A gente tem o nosso treinamento, mas não estou falando, esquece que eu tenho um treinamento, que eu faço isso. Se você quiser, tem diversos aí no mercado que falam sobre gestão e marketing também. Não precisa fazer o meu, faça outros, tá? Mas faz. E não faz um só não, faz um por ano e aplica aquilo que você está fazendo, que é muito importante. Isso vai te diferenciar. Esse é um obstáculo do dentista. O dentista não sabe atrair pacientes. Quando você começa a ter esse poder de dominar essa ferramenta, as coisas mudam, tá? A odontologia é uma profissão muito lucrativa, tá? Só que para isso você precisa de alguém para você exercer a sua profissão. Você precisa de alguém para você ajudar essa pessoa, né? Então não adianta nada você ter especialidade e não ter quem exercer essa especialidade, tá? Então o meu conselho é: faça sempre esteja se atualizando nessa ciência, porque é uma ciência que também está em constante modificação e ela é muito importante para você vencer esse obstáculo. Existem muitos conteúdos gratuitos também, como a live do Alan e do Lucas, e tem treinamentos para quem quer dar um passo a mais, quem quer avançar, mandar ver aí, porque é uma ciência que eu falo por experiência própria. Quando a gente começa a dominar essa ferramenta, a nossa odontologia começa a mudar, a gente começa a ter os resultados mais rápidos. Então, primeiro obstáculo que a gente falou, evolução constante na sua parte técnica. Segundo obstáculo que eu falei, aprender a atrair pacientes. O dentista que não sabe atrair pacientes, ele bate nesse obstáculo e demora a alavancar a carreira. E vamos para o terceiro obstáculo. O terceiro obstáculo seria um mix. Eu coloquei um compilado ali de questões que poderiam ser faladas individualmente, mas vou falá-las num pacotinho só, que seria encantamento, fechamento e diferenciação. O que seria isso? É uma outra ciência, né? E aqui no DDS, se quiser saber bem dessa ciência, cola nas lives do Lucas, que ele vai te ajudar bastante nisso. O que acontece? A gente vai atrair, né? A gente sabe exercer a parte técnica. Aprendemos na faculdade, a gente faz cursos, especialização, atualização, beleza. Temos o que oferecer. Atraímos os pacientes. O paciente senta na nossa cadeira. Como que você faz para convencer aquele paciente que o melhor lugar para ele fazer o tratamento é com você e não com o vizinho que está do lado ali, ou com os vizinhos que estão do seu lado ali, que são todos dentistas? Por que eu estou falando isso? Porque no meu consultório lá, ele está no 16º andar e todo mundo que está em volta é dentista. E aí eu até brinco já com os pacientes, já falo, olha, para ficar tranquilo, assim, se você quiser uma segunda opinião, você só sair daqui da porta, você tem umas 3 ou 4 opções aqui. E como que eu faço para poder convencer esse paciente que ele vai sair do meu consultório e ele vai falar assim, não preciso de mais opções, eu quero fazer o tratamento com ele. Não pode ter mais 1 milhão de dentistas, eu gostei dele, eu quero fechar com ele. Como que você faz o paciente ter essa percepção quando ele entra no seu consultório? Então, essa ciência que é o fechamento, o encantamento, e eu anotei, fiz uma colinha aqui, porque senão eu não consigo. Fechamento, encantamento e diferenciação. Como que essas ferramentas, elas sincronizadas, elas vão te ajudar a criar essa percepção do paciente e você se tornar uma pessoa única, né? Algumas questões que você pode já pensar aí, por exemplo, quando você entrar amanhã no seu consultório, você pensa, por exemplo, deixa eu tomar uma aguinha aqui.
você pode pensar assim, entrou dentro do seu consultório, você vai pensar, o que eu tenho no meu consultório hoje que não tem em nenhum consultório do meu prédio, ou do meu bairro, ou da minha cidade? Ou se você não pensar em nada, o que eu posso colocar no meu consultório que vai ser uma coisa totalmente diferente? Então isso é uma pergunta que você pode fazer para você, que já vai te dar possibilidades de se tornar uma pessoa diferente. E existem diversas questões, e o Lucas vai abordar essas questões nas lives. E a dica que eu dou também acompanha isso, estuda isso, um curso por ano. A gente tem o treinamento consultório Instituto Lucrativo, que uma das partes é a atração, outra dessas partes é a parte de diferenciação, fechamento, encantamento. E o mais interessante, o mais legal dessa parte de fechamento, encantamento, é que o dentista, eu não sei como que é a percepção de você aí, mas a percepção que eu tenho minha, dos meus alunos, dos dentistas que eu tenho contato, os nossos alunos do consultório Enxuto, das consultorias que nós fazemos, é que o dentista ele tem uma percepção que ele é bom fechador, que ele fecha bem. Você pergunta para o dentista, a maioria fala, não, isso aí eu mando bem, isso aí é tranquilo. Só que existe uma diferença grande entre os pacientes que são indicados para você. Então, por exemplo, um conhecido seu está precisando fazer clareamento, tá? Então, um primo seu tá te indicando alguém para fazer um clareamento. E a pessoa vai lá no seu consultório. Uma coisa é você fechar essa pessoa, tá? Você conseguir fechar essa pessoa. Essa pessoa, ela já está indo, o que a gente chama nessa ciência, ela já está indo quente para você. Ela já está indo com uma referência muito grande, muito persuasiva para poder fechar. Então, alguém que conhece bem a pessoa e te conhece, vai indicar. Então, essa pessoa é mole você fechar. Você consegue passar um preço um pouco mais caro, não fazer um tratamento, um atendimento tão diferenciado, você vai conseguir fechar essa pessoa, tá? Agora, a questão quando você começa a fazer captação ativa de pacientes, ir para o Google, para o Facebook, fazer campanhas na rádio, enfim, diversas formas de captação, parcerias com comércio local, a pessoa que chega lá no seu consultório, ela não chega tão quente, ela não chega com ela às vezes chega mais para ver no que vai dar, ela chega mais na intenção às vezes de curioso e tal. Então muda um pouco essa percepção. Então, se você não souber essas estratégias de encantamento, de fechamento, como que você ordena, orquestra um primeiro contato, a chance de seus fechamentos serem muito baixos. E aí vai desanimando você fazer campanhas de marketing. E aí desanimando fazer campanhas de marketing, você vai ter menos pacientes e é um ciclo que não é um ciclo positivo. Então, é uma outra ciência que eu também te recomendo no mínimo uma vez por ano, fazer um curso mais aprofundado, acompanhar conteúdos. E aí você já deve estar pensando assim, né? Nossa senhora, esse menino tá falando para eu estudar. Esse menino também é ótimo, né? Porque eu já sou velho pra caramba, mas enfim. Tá mandando eu fazer curso de atualização uma vez por ano. Curso de atração de pacientes uma vez por ano. Curso de fechamento, encantamento, diferenciação uma vez por ano. Pô, eu vou passar minha vida fazendo curso, né? Mas aí eu vou te falar, quem disse que seria fácil ser dentista? Não é fácil, tá? Você pegar esses caras aí que atendem e que tem uma performance no odonto de alto nível, é assim que eles fazem. E aí você me pergunta, como é que você sabe disso, Paulo? Eu sei porque nós tivemos o prazer e a oportunidade, o privilégio de fazer um documentário com os maiores dentistas do Brasil, quiçá do mundo. E a gente teve esse feedback e foi a partir desse documentário que surgiu o DDS Academy. Então, assim, é assim que eles fazem. Uma vez um dentista veio aqui, não vou citar o nome porque eu não pedi autorização para ele, mas ele veio aqui em Juiz de Fora dar uma palestra e aí um dentista bem famoso, e a gente foi comer uma pizza aqui num restaurante famoso aqui de Juiz de Fora, que chama Mr. Tugas. Se tiver a oportunidade de vir aqui em Juiz de Fora, tô fazendo propaganda aí pro Mr. Tugas aqui, de graça, mas se tiver a oportunidade de vir em Juiz de Fora,
recomendo, é um lugar muito agradável para você ir. E aí a gente estava lá conversando, e aí a gente tava falando de cursos, tal, e aí ele falou com ele não falou só comigo, tava eu, o Alan, o Lucas e outras pessoas, e ele falou que no próximo ano ele ia investir, se eu não me engano, 97 mil reais em cursos. Olha que loucura, 97 mil reais em cursos. Isso ele me falou, assim, não teria porquê, quando a pessoa está mentindo, quer tirar vantagem, quer contar uma vantagem, você sabe. E não tinha por que ele mentir. Então, ele estava um dentista, pensa num dentista top aí. Ele falou que investiria no próximo ano 97 mil reais em cursos. Então, assim, é isso, não tem jeito, assim, não tem um caminho simples para você, não tem algo que eu possa te falar assim, ó, em 1 hora você resolve sua vida na odonto, não existe. Isso infelizmente não existe, eu não posso te falar uma coisa aqui que não é aquilo que a gente tem de experiência, não é aquilo que a gente viu de experiência nos maiores dentistas do Brasil. Então é assim mesmo, a odontologia ela mudou muito nos últimos anos, não basta você ser só bom tecnicamente, você precisa se atualizar. E essa questão eu não sei se eu já falei isso, mas fica aí um reforço, se você quiser saber de uma forma gratuita sobre diferenciação, fechamento, encantamento, assiste as lives principalmente do Lucas, que ele vai ajudar muito, ele é fera, mas fera. Talvez eu tô para te falar que assim, é o cara mais especializado nessa área do Brasil. Então é uma oportunidade muito importante de você acompanhar e receber esses conteúdos gratuitos. Beleza? Então nós falamos, primeiro obstáculo, o dentista tem que se atualizar tecnicamente todos os anos, né? O dentista ele precisa fazer um curso por ano da parte técnica, precisa dominar ferramentas de atração de pacientes. Como que você vai dominar essas ferramentas? Fazendo cursos aprofundados desses assuntos. DDS Academy tem um curso, o Consultório Instituto Lucrativo, que ele aborda atração, aborda encantamento, fechamento e diferenciação. Então ele aborda essas duas questões que são questões importantíssimas para você se aprimorar. E agora eu vou entrar na quarta e na quinta. A quarta é você encarar e você enxergar a odontologia como um negócio. Esse é um obstáculo muito grande que eu vejo nos dentistas. E por coincidência, hoje também na consultoria que eu fiz, que nós fizemos, a gente estava explicando essa diferença de como que o dentista encara o consultório e ele não encara aquilo como um negócio. Quando você não encara como um negócio, você fica preso, é como se você tivesse criado um emprego para você. Quando você transforma a sua odontologia num negócio, você pode trabalhar naquele negócio, então você tem um consultório, mas você está encarando ele como negócio, você pode estar trabalhando no seu negócio. Mas a diferença é que aquele negócio, ele não é dependente de você. Sabe aquela questão daquele dentista que já é mais, já está aí com seus 50, 60 anos de idade, até tem um padrão de vida legal, até ganha bem, mas ele está preso num novelo de lã que ele mesmo criou. O que seria esse novelo de lã? Ele não consegue desvincular o seu faturamento da sua clínica ou do seu consultório do seu trabalho. Então ele está preso ali, porque se ele sai, ele para de faturar. Então ele tem que trabalhar. Só que ele já está querendo diminuir o ritmo. E aí ele fica no encruzilhado. Também é um perfil. A gente tem algumas pessoas, né, alguns tipos de dentistas que procuram mais a gente. A gente tem o dentista que está iniciando, que está começando. O dentista que está ali já tem a sua estrutura, mas quer aprender a captar mais paciente. E tem esse terceiro perfil, que são essas pessoas que querem sair desse novelo de lã que elas mesmas criaram. E isso, por que os dentistas criam isso? Não é de propósito, porque ninguém quer estar nessa situação de querer dar uma diminuída, desacelerada e não conseguir. Mas por que eles criam? Porque eles levaram a sua odontologia desde o início de uma forma não como um negócio, mas sim como um trabalho, né? E qual que seria a diferença disso? Você não consegue sair. Então, se você não encara como um negócio desde o início, e aí é isso, você precisa entender que o negócio é uma pessoa separada de você. Então,
Você tem o dinheiro do negócio, você tem o seu dinheiro. Você tem as despesas, quem que paga? É o negócio? Mas você não pode retirar todo o dinheiro do seu negócio. Se você tirar todo o dinheiro do seu negócio, você vai falir o seu negócio. Então, é difícil o dentista entender essa diferença. Mais uma vez, como que entende essa diferença? Fazendo cursos, estudando, aplicando. Então, faz cursos fora da odonto. O consultório de Instituto Lucrativo fala muito disso, de entender a odontologia como negócio também. Então, assim, realmente é complexo você chegar lá, né? Você ter uma carreira onde você chega num ponto e fala, pô, tô mandando bem, tô tendo os retornos que eu esperava. Mas, e aí quando você estuda quem chegou, é porque, e aí você vê essa diferença, por que esse cara chegou lá? Porque esse cara, ele começa a entender mais, ele consegue superar mais esses obstáculos, né? Lembra da corrida que eu falei lá no início? O cara que conseguir superar mais obstáculos, ele vai ganhar a corrida. O que bater no obstáculo e ficar, e aí ele não está enxergando o obstáculo, né? Tá vendado lá. E aí ele bateu no obstáculo, continua vendado, ou seja, continua ignorando aquele obstáculo, bate de novo. Ignora de novo, bate de novo. Ele nunca vai chegar lá no final. Tá? Então a gente tem esse outro obstáculo. Enxerga a odontologia como negócio, entenda como que funciona negócios, entenda como que você constrói um negócio dentro da sua profissão, que você tende mais um obstáculo que você vai superar. E o quinto obstáculo seria uma coisa que é meio... eu nem gosto muito de falar, assim, antigamente eu até falava mais, mas eu não gosto muito de falar não, porque é tanto preconceito que vem em cima disso, mas se as pessoas soubessem a importância disso, elas deixariam todo tipo de preconceito de lado e iriam em frente, né? Que seria você ter a mentalidade de vitória. O que seria essa mentalidade? É difícil até explicar, né? Mas quando a melhor forma de você enxergar uma pessoa, enxergar o que seria a mentalidade de alguém, mentalidade que alguém tem, aquela mentalidade que você tem que vai fazer você chegar onde você quer. Como é que você sabe qual mentalidade que é certa, qual que não é? Se você está com a mentalidade para chegar no nível que você quer. É você conversar com pessoas que já chegou onde você está querendo chegar. Então, por exemplo, dentro do odonto, você ter o contato com dentistas que estão performando e tendo resultados onde você quer ter um dia, chegar nesses resultados. Quando você começa a conversar com eles, você começa a notar umas coisas diferentes. Então, assim, no início você não consegue entender muito, só que quando você começa a conviver mais, você vai começando a entender que alguns raciocínios daquela pessoa são raciocínios diferentes do seu raciocínio. E aí você começa a pensar, fala, cara, por que eu não pensava dessa forma? Então, assim, antes da gente fazer o documentário do DDS Academy, eu tinha vários pensamentos que eu me questionei ao fazer esse documentário, ao ver dentistas que estavam performando lá no alto, e eu vi que o pensamento deles era diferente. E aí eu entendia que, às vezes, você está olhando para o mesmo ponto, só que se você tem uma mentalidade X, você enxerga verde. Se você tem uma mentalidade Y, você está enxergando esse ponto, outra cor, vermelho, azul. Então, como que você faz para trabalhar essa mentalidade, Paulo? Volto mais uma vez. Você estudando, fazendo cursos, e você convivendo com dentistas e com pessoas que estão no nível que você quer alcançar. Como que você faz para conviver com essas pessoas? Várias opções. Você tem a opção hoje em dia rede social, então você tem contato aí com vários dentistas. Você lê livros, tem livros sobre esses assuntos, de você como você sintonizar sua mentalidade para você ir em direção aos objetivos que você quer conquistar. No DDS também a gente tem esse documentário disponível para os nossos alunos. E você praticar as coisas que você vê nos cursos que você fizer, né? Nos cursos que eu falei passados. São as formas que você precisa fazer. Mas você precisa entender o seguinte, que se você não buscar superar esse obstáculo e mudar sua visão sobre algumas determinadas coisas, por exemplo, vou ser mais específico, por exemplo, tem dentista que acha que fazer marketing, que acha que
que estudar coisas extra a parte técnica é uma coisa secundária. Você entende que isso é uma forma de pensar? Quando você leva tudo isso que eu estou falando aqui para você de uma forma secundária, que isso não é importante, isso é uma forma de você pensar. Então você está pensando que isso não é tão importante assim, igual eu estou falando. Então essa é a mentalidade que você tem sobre essa questão. Agora, a pessoa que leva isso como prioridade, ela tem uma outra mentalidade. Então ela está enxergando a mesma coisa, mas ela está encarando aquilo de forma diferente. Então, isso é muito doido, porque quando a gente vê pessoas, às vezes a pessoa tem o conteúdo, ela tem a informação, ela já fez cursos, só que ela não faz, ela não aplica. Então, aí ela não aplica por quê? Porque talvez ela não ache que deve ser importante aplicar. Ou seja, ela tem uma mentalidade diferente daquela pessoa que vai, acredita, aplica e aí tem resultados. Um exemplo disso que a gente teve de uma turma nossa do consultório enxuto foi um aluno mandou um áudio pra gente esses dias que ele fez uma campanha que foi orientado. Essa turma do consultório enxuto começou agora, então assim, tem pouquíssimo conteúdo ainda, tem muito mais coisas para essa turma. Mas ele fez a campanha que foi falado lá na primeira aula e ele já retornou o investimento dele, que ele fez no treinamento, em mais de, se eu não me engano, 10, não chegou a 10 vezes não, mas 8 vezes a mais do que ele investiu no treinamento. Olha aqui. E aí você vai falar, Paulo, por que foi só ele que teve esse resultado e os outros alunos não teve resultado? A gente não sabe, né? Foi ele que falou pra gente também. Às vezes outras pessoas fizeram, mas por que todos os alunos não tiveram resultado? Porque nem todos aplicaram. E por que nem todos aplicaram? Porque nem todos levaram isso como uma coisa importante. Entende? E o que faz aquela pessoa não levar uma coisa... Eu tô falando assim, ó, faz isso que você vai ter o resultado que vai multiplicar o dinheiro que você investiu nesse treinamento. O que faz a pessoa não fazer? Entendeu? Nem para ela falar, não fiz e não deu certo. O que faz é a forma que ela pensa. Então, isso é uma coisa muito importante, mas eu sei que 90% das pessoas que estão vendo isso aí vão ignorar isso que eu vou falar, mas é uma pena. É um obstáculo, né? Lembra do obstáculo e da pista de corrida. É um obstáculo que se você tampa o olho e ignora esse obstáculo, você vai bater nele, vai bater e vai cair. Vai bater e vai cair. Aí você vai olhar para o lado e fala, pô, aquela pessoa lá tem muito menos capacidade, muito menos formação. Eu tenho mestrado, eu fiz curso disso, daquilo, de botox, de preenchimento, não sei o quê, e eu não tenho nem 1/10 do resultado dela. Será que... Por quê? Talvez o problema seja nesse obstáculo que você está tampando o olho, batendo nele toda vez. E aí impede você chegar lá no final. E aí, então, assim, vamos recapitular que chegamos no quinto, né? Vou falar do sexto, que é o último, e é o que eu falei que eu tenho certeza, se alguém aí conhecer esse obstáculo aí, eu duvido bastante, eu aposto com alguém aí, se alguém conhece esse obstáculo, eu tenho certeza que eu vou falar, todo mundo, ninguém vai conhecer esse obstáculo. Então, antes de eu falar esse último obstáculo, vou rapidamente recapitular os 5 obstáculos que eu já falei. Primeiro obstáculo que você tem que vencer: parte técnica, dentista, a profissão odontologia é uma profissão dificílima, precisa ser atualizada todos os anos. Pelo menos um curso ou um congresso técnico você precisa fazer. Segundo obstáculo, atração de pacientes. Se você não domina, mas não dominar que eu falo é dominar mesmo, na mesma proporção que você domina fazer um tratamento ortodôntico, fazer um tratamento de canal, fazer um implante. Você tem que dominar a atração de pacientes. E pouquíssimos dentistas dominam essa arte, essa ciência. Então, dominar a atração de pacientes. Como que você vai aprender isso? Assistindo a live do Alan e do Lucas, que são lives gratuitas. E você, que vai ser ou terças ou quartas, a gente sempre manda mensagem para a nossa lista. Se você não está na nossa lista VIP, manda uma mensagem. Depois eu vou mandar deixar aqui, porque eu não sei direito quem sabe os telefones. Eu não sei o telefone de cor ainda do DDS. É um absurdo, mas eu não sei. Eu vou deixar no Stories depois o telefone do WhatsApp, porque a gente tem uma lista VIP lá e todas as pessoas que participam da nossa lista VIP, elas recebem as informações
primeira mão, avisamos das lives, então você não precisa ficar preocupado, será que vai ter live? Não, sempre vai ter um aviso e tem conteúdo exclusivo para o pessoal da lista VIP, tá? Eu vou deixar o número lá para você deslizar lá no Stories depois que acabar a live. Então, atração de pacientes, então assistir a live do Alan e do Lucas e você aprofundar mais esse conteúdo também, fazer um curso, e não fica num curso só não, faz vários, você vê vários pontos de vista, vários métodos. A gente tem um método que é exclusivo nosso, ninguém tem esse método, que é um método que tem um passo a passo, e esse método ele contempla atração de pacientes, ele contempla o encantamento, fechamento e diferenciação, contempla como uma visão de negócio dentro do odonto. É um método um pouco diferente aí do que tem aí, mas importantíssimo você sempre fazer um curso. Encantamento, fechamento e diferenciação, não tem autoridade maior no Brasil hoje para falar sobre esse assunto do que o Lucas, então você acompanha aí as lives dele. Eu falo isso porque ele está se especializando, ele está se tornando um cara, a gente brinca aqui com ele que ele não existe, né? É um cara que ele é especializado nessa questão de encantamento e diferenciação para dentista. Isso eu nunca vi ninguém igual, então assim, é uma oportunidade de você ter um conteúdo de um cara aí que é nível A do Brasil sobre esse assunto. E também entrar em treinamento, fazer cursos, porque não tem jeito, só tem que aprofundar, tem que ser bom nisso, igual você é na parte técnica. O quarto, cara, é odontologia como negócio, mesmo raciocínio. Mentalidade, conviver com pessoas que estão lá no nível que você quer chegar, você ter o contato. A gente tem um documentário também no nosso método que ajuda a transformar, a virar a chavinha da mentalidade das pessoas. E uma dica muito legal, o Instagram é muito fácil de acompanhar essa galera, e você ir nos congressos, vai nos congressos, aborda os caras, bate um papo, troca uma ideia. Importantíssimo ter esse networking para você começar a pegar essa forma de pensar que faz os caras performar em alto nível. E a sexta habilidade seria a habilidade o sexto obstáculo, né? O sexto obstáculo seria o obstáculo da peneira furada e você ter uma única peneira. Putz, esse obstáculo, se eu tivesse numa corrida, pode falar, você pode admitir, se você tivesse numa corrida de obstáculos e tivesse esse obstáculo lá, um dos grandes problemas da odontologia é peneira furada e você ter uma peneira só. O que você faria? Você sabe o que significa isso dentro do odonto? Tenho certeza que você nunca ouviu falar isso também. É uma invenção minha aqui, então dificilmente você deve ter escutado falar isso. Mas o que seria a peneira furada? O dentista é um cara que aí é um cara que trabalha muito, é um cara que muitas das vezes é uma profissão, eu considero uma profissão muito privilegiada no Brasil. Talvez poucos profissionais conseguem ter o potencial de ganho financeiro como o dentista tem. Então o dentista, se ele fizer esse deverzinho que eu fiz lá pra cima, de vencer esses obstáculos lá de cima, esses 5, você vai ganhar bem, você vai ter dinheiro, você vai faturar bem, você vai ter muito paciente, você vai ajudar muitas pessoas, transformar o sorriso de muitas pessoas. Só que se você tiver esse obstáculo da peneira furada, você vai ter vai ser muito dura a sua vida. Você vai ter uma vida assim pesada, mesmo tendo um ganho legal, conquistando os seus sonhos, as coisas vão ser mais difíceis. Se você, por exemplo, vamos supor que você tem um sonho de ter uma casa na praia. Com o obstáculo da peneira furada, talvez você demoraria 20 anos para conquistar essa casa. Sem esse obstáculo, você demoraria 5. Então, assim, é um obstáculo que, se você conseguir vencer ele, você vai performar de realização muito mais do que a maioria das pessoas. E o que seria isso, assim, de uma forma agora concreta? O dentista, ele ganha bem. Alguns dentistas até ganham bem. Só que o dentista, uma coisa que eu vejo que o dentista é ruim é em administrar aquilo que ele ganha. Como que ele faz para pegar, fiz lá o procedimento, paguei minhas contas, e como que eu administro o seu dinheiro? E qual que é o problema de você não saber administrar o seu dinheiro? O problema é que você acaba tendo que
ralar muito mais para conquistar talvez a mesma coisa ou menos do que aquela pessoa que às vezes rala menos, mas ela administra bem seu dinheiro, ela tem controle das suas finanças, ela sabe fazer o dinheiro dela render, né? E eu costumo falar assim, a grande diferença da pessoa que tem esse domínio, ela consegue gastar mais dinheiro de uma forma melhor. Então assim, e o que seria gastar de uma forma melhor? Seria você pegar gastar com coisas que você gosta mesmo. Então, por exemplo, fazer uma viagem, comprar uma casa, aquilo que você tem sonho, fazer seu casamento dos seus sonhos. Você começa a gastar de uma forma melhor e realizar os seus sonhos de uma forma mais rápido. Agora, quando você gasta o dinheiro de uma forma negativa, gasta mal o dinheiro, muito desse dinheiro vai se perdendo no meio do caminho. Na hora que você olha a peneira, é por isso que é peneira furada. Você olha a peneira lá, você botou 10 mil reais em cima da peneira. Aí você deu uma volta, voltou, tinha 3 mil. Ué, eu botei 10 aqui, tem 3. O que isso significa? Significa que muito dinheiro foi perdido com impostos desnecessários, contas desnecessárias, você não investiu aquele dinheiro da melhor forma e ele não rendeu, você perdeu para a inflação vários anos. Então seu dinheiro fica ali, então aí para você chegar num objetivo, você precisa ralar muito mais, trabalhar e aquilo vai te desgastar. Então a minha função no DDS é ajudar o dentista a fechar essa peneira, ele otimizar o dinheiro dele. É muito engraçado que as pessoas falam assim, nossa, meu dinheiro não rende, meu dinheiro não rende, meu dinheiro não rende. Normalmente, eu brinco aqui em casa com a minha esposa que eu sou exatamente o contrário. Meu dinheiro, olha, não é possível que sobrou isso, porque você otimiza as coisas de uma determinada forma que você faz o seu dinheiro render muito mais. Então, você tem uma vida que ao olhar das pessoas é uma vida de um ganho X, mas na verdade você nem ganha tanto dinheiro assim. Só que você otimiza esse processo e aí você pode usar seu tempo para aquilo que você gosta, né? Para fazer outras coisas, ou trabalhar mais, ganhar mais, aí fica a seu critério. Então, você precisa fechar essa peneira. E como que você fecha essa peneira? Aprendendo mais sobre como que você faz com o seu dinheiro. O que você tem que fazer, como que você administra o seu dinheiro, como é que você investe o seu dinheiro. Como que você transforma esse dinheiro numa outra peneira na sua vida. E o que seria a analogia da peneira? Uma outra fonte de renda na sua vida, que é um grande outro problema do dentista. A gente fica tão imerso na odontologia que a gente acaba ficando refém de uma única fonte de renda, que é o nosso trabalho ali, sentar no mocho, trabalhar e tal. E quando você fica refém de uma única fonte de renda, você fica vulnerável, você fica frágil. Quando você fica frágil, tudo pode acontecer. Então, quando você começa a ter a possibilidade de criar uma peneira nova, criar novas fontes de renda, você começa a ganhar poder, você começa isso a refletir dentro do seu consultório, mesmo que essa fonte de renda não tenha nada a ver com o seu consultório. Você começa a ter oportunidade de escolher os pacientes, de fazer tratamentos mais caros, de atender quantos dias na semana você quiser, de você selecionar alguns tratamentos. Outro dia eu estava conversando com um dentista amigo que eu estou ajudando ele aqui, fazendo uma consultoria para ele começar a investir, e ele estava contando a história de um outro dentista que a gente conhece. E esse outro dentista, ele formou uns 2 períodos na minha frente, e ele estava conversando comigo assim, de cara, fulano de tal, hoje em dia ele só senta na cadeira para fazer tratamentos acima de 15 mil reais. Por quê? Aí eu falei, pô, mas o que ele fez? Ele soube, ele investiu bem o dinheiro dele e tal, e hoje em dia ele tem renda suficiente para poder, se ele não quiser trabalhar nunca mais, ele não trabalha. Então olha que loucura. E o menino, cara, ele deve ter ele não tem 40 anos de idade, esse rapaz. Então imagina você ter a possibilidade de você virar um mês e você não depender do seu trabalho sentado no mocho. De você vamos supor que você ganha 10 mil reais por mês. Se você já ter esses 10 mil reais só com investimentos ou com outras fontes de renda que você criou. Olha o poder que você ganha
E aí você vai falar, ah, Paulo, mas eu amo odonto, eu vou atender pro resto da minha vida. Uma coisa é você atender pro resto da sua vida. Outra coisa é você ser obrigado a atender pro resto da vida, porque se você não atender, você não tem seus ganhos. Então, é uma outra questão, e aí o dentista, eu já escutei isso de alguns outros dentistas, falar, isso é a última coisa que você tem que trabalhar, né? Então, assim, eu tenho que aprender a ganhar mais dinheiro, eu tenho que aprender a atrair mais pacientes e tal. A última coisa que você tem que trabalhar é como que você administra o dinheiro, porque como que você vai aprender a administrar o dinheiro se você não tem muito dinheiro? E aí que está o problema. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Se você administra mal pouco dinheiro, como que você acha que você vai administrar muito dinheiro? Esse é o grande erro das pessoas. A primeira coisa que você tem que mudar nesse sistema aí é administrar bem o seu dinheiro. Isso é uma coisa assim, é claro que na verdade é tudo um conjunto, mas se você deixar para administrar bem seu dinheiro, quando você estiver ganhando bem, dificilmente você vai administrar bem seu dinheiro, porque quando você estiver ganhando bem, as tentações, as outras coisas vão falar muito mais alto e aí você já não vai ter o controle. E é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, se você for aprender a surfar, você vai querer aprender a surfar uma ondinha pequena ou uma onda de 20 metros? Onde você vai começar a aprender a surfar? Se fosse eu ia aprender a surfar numa ondinha pequena, depois eu ia para uma onda de 20 metros. Se você vai aprender a fazer uma restauração, você acha que é melhor você começar a fazer uma restauração ali pequenininha, classe 1, ou você fazer uma restauração, uma coroa total e ter que fazer o dente todo? Qual que você acha que é melhor para você começar a aprender? Dinheiro é a mesma coisa. Se você me deixar para começar a aprender a surfar com uma onda de 20 metros, talvez você nunca aprenda a surfar. Se você querer começar a fazer uma resina com uma restauração gigante, talvez você apavore, assuste o paciente e você tome trauma daquilo. E se você esperar para aprender a administrar bem o seu dinheiro, aquilo que você conquistou com a sua profissão, quando você estiver ganhando bem, provavelmente você talvez nunca ganhe bem o suficiente para falar que você precisa começar a aprender. Então, e aí, nesse sistema, por que eu estou falando isso? Porque dentre esses obstáculos que nós temos aqui, e aí já encerrando o nosso bate-papo de hoje, dentre esses obstáculos, eu sou o responsável e as minhas lives nós vamos trazer aqui assuntos sobre esse assunto de como que o dentista ele consegue transformar aquilo que ele conquistou dentro do consultório em benefícios e que ele atinge os sonhos dele de uma forma mais rápida com a administração financeira que ele pode fazer do seu dinheiro. E o dentista tem um potencial muito grande, porque é uma profissão que tem potencial de ganhos muito legais. Então, assim, se você supera esses obstáculos e deixa esse último para frente, você vai penar, você vai conseguir, mas você vai demorar muito mais tempo. Agora, se você agrega esse obstáculo no seu sistema de aprendizagem contínua, a chance é que você consiga talvez chegar igual esse rapaz que eu te contei a história, que ele, antes dos 40 anos, ele só trabalha se ele quiser, ele já está, o que a gente chama de aposentadoria antecipada. Você conquistar esse poder, e isso não significa que você é obrigado a parar de trabalhar, e sim que você ganhou uma opção na sua vida, tá? Então, e essa é a minha função aqui, dar essa opção para todos vocês que vêm aqui assistir a live. Beleza? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que todos aqui tenham gostado. Eu não consegui acompanhar muito bem aqui os comentários aqui. O Instagram do Lucas, pode acompanhar ele aqui. Eu não sei exatamente o pessoal, depois eu até passo para você. Mas pode acompanhar ele aqui, ele fala muito disso no DDS Academy, então é só acompanhar o Instagram do DDS Academy que você já vai ter uma noção muito boa desse assunto. Alguém falou ali que estava travando muito, depois eu tenho que ver direitinho essas questões da internet aqui. Essa live a gente ainda está vendo se vai ficar gravada, se não vai, se vai ser disponibilizado no YouTube. Se for disponibilizado, eu aviso todos vocês. Beleza? A Flavinha, que é uma das nossas alunas, também falou aqui dos casos, que é muito bom.
realmente, Flavinha, assim, é uma mudança de paradigma, né? A gente ter a oportunidade de se aprofundar no que esses caras aí que estão performando em alto nível, como que eles pensam, como que eles raciocinam sobre determinados assuntos. Isso é muito importante. As pessoas não valorizam muito isso, os dentistas não valorizam, mas é um obstáculo que a pessoa que supera ele, ela tem muito vantagem em relação aos outros. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por vocês que ficaram até agora. Um grande abraço e eu volto. A gente vai intercalando as lives. Toda semana a gente tem uma live sobre um assunto. Para aquelas pessoas que não estão na nossa lista, eu vou deixar o contato para você no Stories, para você entrar na lista VIP. Uma boa noite para você, um grande abraço e até mais. Até a próxima live. Valeu!